Olha, eu não tinha nem razão para duvidar dele, por isso acreditei. E não toquei mais no assunto. Só que na segunda-feira, não me perguntem por quê, mas eu lembrei da história e aí, como quem não quer nada, fui conversar com a Alice. Perguntei se ela tinha dormido na casa do papai dela. E pro meu espanto, na sua inocência de criança, ela respondeu daquele modo assim, no bate-pronto. Depois da vinheta, não percam a história completa de Sueli e Natan. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era meu primeiro ano como professor ali naquela escola. Eu lecionava para crianças de séries iniciais numa escola municipal. E amava o que fazia. Desde muito nova, tinha o sonho de ser professora. Por isso resolvi fazer faculdade de pedagogia. Um dia, cheguei quase no horário em que os portões da escola eram fechados. E bem naquele momento, aquele carro parou ali na frente para deixar uma aluna minha, Alice. Quando me viu, ela se aproximou de mim toda sorridente. Aí então eu dei uma olhada assim para ver quem era a pessoa que estava dirigindo o carro. E olha, foi a maior surpresa de toda a minha vida. Olha como esse mundo é pequeno. Sabe, dei uma olhada assim e... Enfim, fiquei de boca aberta. E ele também ficou olhando para mim como se estivesse muito espantado, e devia estar mesmo. Mas ficou nisso. Ele logo arrancou, eu entrei pelo portão com a Alice. E mesmo tendo certeza, ainda perguntei quem era o homem que a tinha deixado de carro ali. E ela falou que era seu pai. Seu papai? Sério? O nome dele, por acaso, é Natan? Ela imediatamente confirmou. Bom, se houvesse alguma dúvida, quem diria que o pai de uma das minhas alunas era ninguém menos do que o homem por quem eu tinha sido apaixonada no passado. Olha, era muita coincidência. Perguntei se era sempre que ele a deixava ali na escola. E ela falou que não. Eu venho sempre de van, disse ela. Só quando eu durmo na casa do papai é que ele me traz. Ué, como assim? Você não mora com seu pai? Não, eu moro com a mãe e a avó. Ah, então seu pai e sua mãe não moram juntos? Ela só balançou a cabeça confirmando que não. E eu então quis saber se o seu papai morava com outra mulher. E ela voltou a balançar a cabeça e dizendo que ele morava sozinho. Olha, pense como ficou a minha mente depois que eu soube de tudo isso. Eu sei que fazia muito tempo, mas sabe, quando você vê uma pessoa que já representou muito na tua vida, parece que o passado volta. Alice era ninguém menos que a filha de um homem por quem eu tinha sido muito apaixonada no passado. Mas ela tinha dito que ele não morava com a mãe dela, mas morava sozinho. Os dois eram separados. A imagem do Natan não saiu mais da minha cabeça. Conheci o Natan na época em que frequentava um clube de dança que havia ali mesmo no bairro. Eu e as minhas amigas íamos praticamente todos os sábados a esse clube. A gente adorava dançar. Claro que não íamos lá só para dançar, né? Mas para paquerar. Conhecer pessoas interessantes. E às vezes, no fim do baile, na volta para casa, parávamos numa barraquinha de cachorro-quente. E numa dessas vezes, o Natan também estava ali, fazendo um lanche pelas tantas, se aproximou de mim e puxou assunto. Disse que havia me visto lá no clube, me elogiou, dizendo que eu dançava muito bem e ficou ali, fazendo perguntas. Resultado, pediu meu número, eu passei e a gente então passou a conversar.
Até que marcamos de ir ao baile juntos. E foi lá que rolou o nosso primeiro beijo. Passamos a ficar juntos direto, até que ele me pediu em namoro e eu aceitei. Com o tempo, claro, ele acabou me conquistando. Comecei a gostar dele. Nosso namoro durou 1 ano e 7 meses. E foi depois que eu comecei a fazer faculdade que a gente começou a se distanciar. Não teve, assim, nenhum motivo grave, mas no fim, cada um foi para o seu lado. Apesar de morarmos no mesmo bairro, relativamente perto, era raro a gente se ver. Até porque depois que comecei a fazer a faculdade, parei um pouco de sair, porque era complicado conciliar tudo. Depois também comecei a fazer estágio, sem contar que ainda tinha o meu trabalho. Era muito cansativo. Enfim, quando a gente se esbarrava, não acontecia nada, pelo menos não acontecia mais. Aliás, a última vez que eu tinha visto, ele estava acompanhado de uma mulher. Numa dessas, quem sabe fosse até a própria mãe da Alice, embora eu não tivesse certeza. O fato é que já fazia uns 3 anos que eu não via, mas já fazia uns 7, mais ou menos, que tínhamos terminado o namoro. Fiquei muito mexida quando vi naquele dia, quando soube que ele era o pai da Alice. Enfim, os dias foram passando e ficou naquilo até que quase um mês depois, numa sexta-feira, eu estava saindo da escola, já eram quase 6 horas da tarde, e quando saí pelo portão, bem distraída, olhando as mensagens no celular, escutei aquela voz de criança me chamando. Professora? Do outro lado da rua, estava aquele carro estacionado, e adivinha quem era a criança que estava me chamando? Era Alice. Seu pai, o Natan, estava lá, no carro. Eu senti até uma moleza nas pernas, principalmente quando de repente o vi saindo do carro e vindo assim, direto na minha direção. Ele primeiro ficou me olhando, deu mais um passo, até que falou. Quer dizer então que você virou mesmo professora? Quando a Alice me contou que era você a professora dela, eu não acreditei, sabia? Tudo bem, Sueli? Falei que comigo estava tudo bem. Aí ele perguntou se eu não queria uma carona, pois estava indo lá para os lados da casa da minha mãe. E logo em seguida ainda acrescentou. Quer dizer, não sei se você ainda mora lá com a tua mãe ou se casou. Tô falando porque, enfim, falei que não tinha casado. Na verdade, acho que era isso que ele queria saber. E que ainda morava exatamente na mesma casa com a minha mãe. Talvez eu nem devesse ter aceitado, mas ia me poupar uma boa caminhada até em casa, de modo que acabei aceitando. Fomos o trajeto todo, naturalmente, falando da Alice, do desempenho escolar dela, em como ela era uma menina educadinha, querida. Evitei fazer perguntas assim, pessoais, mas quando estávamos quase chegando, ele parou de falar da filha e começou a fazer perguntas de outro teor. Quis saber, por exemplo, se eu continuava solteira, se eu não estava saindo com ninguém. E eu falei a verdade, que não tinha nem tempo para pensar nisso. Foi aí que ele falou. Eu também estou sozinho. Então, a Alice comentou comigo que você e a mãe dela não moram juntos. Pensei que vocês estivessem casados ainda. A gente ficou junto durante um tempo, mas aí não deu certo. Ela resolveu voltar lá para casa da mãe dela. Enfim, ele parou ali na frente do portão, agradeci pela carona, me despedi da Alice. E quando estava abrindo a porta do carro para sair, ele falou: me passa teu número, assim a gente pode conversar de vez em quando. Principalmente sobre a Alice, claro.
Fiquei olhando para ele, meio desconfiada. Quase perguntei se era mesmo sobre a Alice que ele queria conversar. Mas acabei deixando quieto. E passei o número. E a gente ficou de se comunicar. Foi desse modo que começamos a conversar. Depois de um tempo, ele me chamou para sair. Só que eu tinha compromisso nesse dia. E também fiquei meio indecisa se devia dar brecha para um recomeço entre nós dois. Até que no sábado, ele me chamou para comer uma pizza com ele e a filha. Mandou até uma foto dos dois juntos e um áudio dela reforçando o convite. Como que querendo dizer, olha, não somos só nós dois, a Alice vai junto. É claro que ele estava usando a menina para tentar uma reaproximação. Foi a impressão que me deu. No fim, acabei aceitando e eles passaram ali em casa para me apanhar. Foi uma noite bem bacana, viu? A atmosfera estava assim, sadia. Os dois estavam felizes, alegres. Eu também estava. Quando me deixou em casa, como a Alice acabou pegando no sono ali no banco de trás, quando a gente foi se despedir, acabou rolando um beijo. Ele arriscou a sorte e eu deixei acontecer. Olha, a verdade é que este reencontro, digamos assim, e aquela noite que passamos os três juntos, meio que mudou até a minha relação de professor e aluna com a Alice. Me achei até meio boba, porque na segunda-feira comecei a fazer interrogatório para ela, para ter certeza de que seu pai não tinha mesmo outra mulher na sua vida. Imagine, uma criança de 6 anos e eu ali, enchendo a menina de pergunta. O fato é que eu e o Natan passamos a conversar direto. Ele sempre falava daquele beijo que a gente tinha trocado. Relembrava os tempos de namoro, dizia que nunca havia entendido por que a gente tinha se afastado. Até que um dia marcamos de sair os dois, só nós dois. E naquela noite, tivemos um flashback de verdade, completo. Além dos beijos, no fim ele acabou me levando para o seu apartamento e ali rolou de tudo. Como já disse, um flashback completo. Fizemos amor, depois adormecemos. E o fato é que depois desse dia, ficou diferente. Porque era como, pelo menos na minha cabeça, como se estivéssemos voltando ao passado. Claro que tudo agora era diferente. Ele já tinha uma filha, já tinha se casado, separado da mulher. De qualquer maneira, sei lá, parecia igual. Passamos a trocar mensagens com muita frequência, saímos de novo, inclusive com a Alice. Ela até comentou com uma amiguinha dela ali da sala que a professora, no caso eu, tinha virado amiga do seu pai. Foi até estranho ver as duas conversando sobre mim e o Natan. Com o tempo, ele propôs que retomássemos o namoro. E depois de pensar um pouco, resolvi aceitar. Achei que valia a pena, né? Fazer uma tentativa a mais, até porque, desde que nos reencontramos, eu já não conseguia mais tirar esse homem do pensamento. Era mais nos finais de semana que a gente se via, que ficávamos juntos. Mas sempre que a Alice ia ficar com ele, também nos víamos um pouco ali na escola, quando ele ia buscá-la. Até que um final de semana, não ficamos juntos. Eu tinha um monte de coisas da escola para resolver. Nos falamos no sábado e no domingo de manhã, liguei para ele. Sabe quando bate a saudade e você precisa, pelo menos, ouvir a voz da pessoa? Era bem cedo ainda, sei lá, 9 e pouco da manhã. Eu podia até ter mandado uma mensagem, mas resolvi ligar. Só que, para minha surpresa, não foi ele que atendeu.
Na linha, ouvi aquela voz de mulher. Alô, quem está falando? Em vez de responder, devolvi a pergunta. Eu queria falar com o Natan. Quem é você? Sabe, perguntei. Nisso, escutei a voz dele, assim, ao fundo, perguntando quem era. Aí, eu acho que tapou o fone, assim, com a mão. Escutei um barulho, som confuso. Como se ele estivesse pegando o aparelho da mão de outra pessoa. Só que em vez de falar comigo, adivinha? Desligou. Imagine como que eu me senti. Coração quase veio parar na garganta. Quem é essa mulher, meu Deus? Fiquei ali me perguntando ainda com o telefone na mão. E o que estava fazendo tão cedo com ele? Será que tinham passado a noite juntos? Liguei novamente. E assim que atendeu, ele finalmente falou: Oi, Sueli. Ia te ligar agora mesmo. Você está em casa, Natan? Quem é que está aí com você? Me atendeu uma mulher? Ele demorou um pouco para responder. Depois pediu que eu ficasse calmo. Não é nada do que você está pensando. É a mãe da Alice. A Alice dormiu lá comigo. Aí eu vim trazer ela aqui de volta, aqui na casa da minha ex-sogra. Sério? Mas ontem você não comentou nada comigo, que a Alice estava com você? Aliás, você falou que estava sozinho em casa? Não, eu estava sozinho mesmo. Mas depois a Regina ligou, perguntando se eu podia buscar a Alice, porque ela não parava de falar de mim. Queria dormir em casa comigo e, enfim. Olha, eu não tinha razão nenhuma para duvidar dele. Até por isso, procurei acreditar. Não toquei mais no assunto. Só que na segunda-feira, não me perguntem por quê, mas lembrei de novo daquele episódio. Lembrei de novo e adivinha? Bateu a curiosidade. Eu tinha acreditado, ou pelo menos tinha feito força para acreditar. Mas sempre fica aquele restinho de dúvida. Você fica insegura. Fui conversar com a Alice. E assim como quem não quer nada, perguntei se ela tinha dormido na casa do pai dela. E pro meu espanto, na sua inocência de criança, ela respondeu daquele modo assim do bate-pronto: Dormi, professora. Eu e a mamãe dormimos lá com ele. Meu coração quase parou de bater naquela hora. Senti aquela fisgada. Fiquei sem saber o que pensar. O Natan não tinha falado nada disso. Pelo contrário, disse que apenas Alice tinha ido dormir com ele. E que ele tinha ido levar a menina embora naquela hora da manhã em que eu liguei. Por isso a mãe dela tinha atendido a ligação. Lembro que eu perguntei: Mas a tua mamãe também dormiu lá com o pai? Dormiu, professora. De vez em quando o pai vai buscar a gente para ficar lá com ele. Mas onde que a tua mamãe dorme quando vai lá? É no teu quartinho? Junto com você? Na tua cama? Ela balançou a cabeça assim, de um lado para o outro. Eu durmo sozinha. A mamãe dorme no quarto com o pai. Ouvi aquilo e não sei como não desabei no chão. Quer dizer então que de vez em quando os dois passavam a noite juntos? Mas eu fiquei tão revoltado com aquilo. Quando não estava comigo, ele ia buscar as duas, a menina dormia sozinha no quartinho dela e a sua mãe dormia no quarto com o papai.
Olha, fiquei num estado. Não queria acreditar naquilo. Queria, de uma forma ou de outra, arranjar uma explicação que desmentisse aquilo, mas não tinha como. Eu não queria acreditar que ele estivesse fazendo aquilo comigo. Mas Alice não iria mentir. Na verdade, ela teria que inventar uma história daquelas. E por mais imaginação que ela tivesse, a gente sabe que criança costuma falar a verdade. E ela falou de um jeito tão natural, tão espontâneo. Claro que fui tirar satisfação com ele. Senti só uma mudança na mesma hora. Engoliu em seco e falou: isso é coisa da cabeça da Alice. Ela fantasia demais. Segundo ele, ela falou aquilo de um modo inconsciente, porque queria que ele voltasse com a mãe dela. Mas sabe quando a pessoa diz uma coisa e não convence? Só de olhar para ele, dava para sentir que ele não estava sendo sincero. Olha, eu fiquei arrasada. O fato é que depois disso, apesar de estar gostando dele de novo, pela segunda vez, pensei muito, muito em tudo o que tinha acontecido. E no fim, decidi me afastar. A última coisa que eu queria nessa vida era entrar numa canoa furada, me decepcionar, me iludir. Senti muito o seu afastamento. Mas não queria cair de cara no chão, me relacionar com alguém que mentia para mim. Repito, Alice não ia inventar aquilo. Por isso preferi me afastar, enquanto tudo estava ainda só no começo. Do que esperar e acabar me enrolando cada dia mais. Espero não estar cometendo um engano e não acabar me arrependendo depois. Mas apesar de tudo, sinto demais a sua falta. E quando ele me procura, fica ainda pior. Ainda mais difícil. Mas lá no fundo eu sei que é melhor assim. Para mim, principalmente, né? Sabe, ele explicou, ele falou, ele respondeu, mas... sabe, eu senti que ele estava mentindo. Não senti firmeza nele. E quando a desconfiança, a suspeita toma conta da gente, infelizmente acaba encobrindo qualquer outro sentimento, por mais forte que seja a paixão, por mais forte que seja o amor.